Boa noite, turma, paz em Cristo, tudo bem? Espero que tenham passado uma semana debaixo da graça. Estaremos iniciando agora a primeira parte da nossa terceira aula, de acordo com o módulo da nossa instituição FIGHT. Essa primeira parte está inserida da página 35 até a página 41. Nós vamos tratar nessa primeira parte do livros de crônicas, tanto o primeiro como o segundo livro de crônicas. Amém? Os livros de Reis foram escritos antes do cativeiro e os de Crônicas depois desse acontecimento. 1 Crônicas 6,15. Reis narra a história do ponto de vista profético. Crônicas, segundo uma abordagem sacerdotal, enfatizando o ritual do templo. A bênção e graça que Deus dispensa a Davi como fundador do culto do templo e aos seus sucessores no trono de Judá até o exílio. Em Crônicas, os reis de Israel são ignorados e mencionados só quando há necessidade, ao contrário de 1º e 2º Reis, que entrelaçam a do reino dual. Próximo slide. Vamos agora começar a falar um pouco, além daquilo que você já tem no módulo, com relação ao primeiro livro de Crônicas. O assunto que predomina é o reinado de Davi e as genealogias. Qual seria um bom tema para o livro de 1 Crônicas? A soberania de Deus ao estabelecer o trono de Davi. O cenário histórico é da criação de Adão até Ciro, da Pérsia, em 538 a.C. Data provável do livro está entre o ano 450 a 425 a.C. Versículo-chave está no capítulo 28, no verso de número 9. Quais são os objetivos dos livros? Aqui, no caso, seria tanto de primeiro como segundo Crônicas, ok? Um objetivo histórico e um objetivo canônico. O objetivo histórico é apresentar de maneira sucinta toda a história sob a perspectiva divina. Em vez de começar com Samuel ou Abraão, ele o faz com Adão. E qual é o objetivo canônico? Esdras não os colocou no fim por mera modéstia, mas para dar-lhes uma importância especial, ok? Esdras foi um hábil escriba e, segundo a tradição, foi ele que colocou os livros canônicos no Antigo Testamento na ordem da Bíblia hebraica, tá? Quando nós falamos de objetivo canônico, eu quero lembrar os irmãos que canônico dá-se a entender o que é canônico. No caso aqui de livros, é a coleção de livros divinamente inspirados que compõem a Bíblia Sagrada. Tá bom? Se nós observarmos, como eu disse lá nas aulas anteriores, o cânon hebraico é diferente do cânon protestante. O Antigo Testamento na Bíblia protestante começa em Gênesis e termina em Malaquias. O cânon hebraico do Antigo Testamento, ele começa em Gênesis e termina em Crônicas, que é justamente o livro da genealogia. Ok? Próximo slide. Qual seria o cenário político, nesse período histórico desses livros de crônicas? Primeiro, quando os livros de crônicas foram compilados, Judá já não era uma monarquia, e sim apenas um pequeno grupo de exilados que tinham voltado da Babilônia, sob vassalagem do Império Persa. Ainda falando sobre o cenário político, segunda parte. Daniel chegara à posição de primeiro-ministro, tanto no Império Babilônico de Nabucodonosor, como no Império Persa de Ciro. Está em Daniel 2,6. Aí uma observação que Esté e Mordecai, ou Mardoqueu, dependendo da versão bíblica, exerceram grande influência no Império a favor dos judeus. Qual é o cenário religioso?
que nós encontramos nesse período histórico. Primeiro, a tendência era pôr de lado as promessas da aliança de um grande reino davídico na Palestina, como se tudo não passasse de mera fantasia religiosa de uma época já ultrapassada. Segundo, a estagnação religiosa é evidente em todos os 6 livros pós-exílio. Então eu estou colocando aqui esses livros para que você possa entender que a questão do exílio é de suma importância para os livros históricos, principalmente quando se trata dos profetas, que nós vamos observar o cenário profético antes, no e pós-exílio. Então, esses 6 livros pós-exílio, né, que foram escritos pós o exílio, que é o livro de Esdras, Neemias, Ester, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, todos esses 6 livros, né, ele vai tratar de uma estagnação religiosa da nação. Com a falta de perseverança e letargia espiritual, o povo precisava ser lembrado do programa e dos objetivos para Israel do ponto de vista divino, e como Deus era soberano e fiel em toda a sua conduta. Próximo slide, vamos tratar aí do propósito do livro, né? Diferente dos livros de Samuel e Reis, que tentam especificar as razões que levaram ao terrível exílio, Crônicas deseja conectar os judeus recém-chegados à sua história. Próximo slide. Vamos destacar aqui algumas contribuições no livro de 1 Crônicas. Este livro inicia com as genealogias de Adão até Davi e, em seguida, conta os acontecimentos do reinado de Davi. Segunda contribuição. Esses são os clássicos capítulos genealógicos do Antigo Testamento, do capítulo 1 até o capítulo 9. Não sei se você já leu. Se você for ler, você vai observar que ali só vai tratar de genealogias, né? Fulano que gerou ciclano, que gerou bertano, né? Então isso é de suma importância, porque eles estavam voltando do cativeiro. Havia uma reforma religiosa e uma reforma social. Enquanto um trabalha na reforma do muro, o outro trabalha na reforma do templo, representando reforma social e reforma religiosa. Então, você observa que depois nós vamos tratar de Esdras e Neemias, que vão trabalhar nessas reformas, um em cada ponto que eu acabei de falar. Então, quando chegar lá na frente, nós estaremos falando sobre isso. Terceira contribuição no livro de 1 Crônicas, o termo casa, lá em 1 Crônicas 17:10, parte B, tem um significado de dinastia. Quarta contribuição, o texto de 1 Crônicas 21 é, essencialmente, uma repetição de 2 Samuel capítulo 24. Vamos observar qual é o propósito de teologia no livro. Além de você ter aí o contexto histórico, né, cultural, uma síntese que está no módulo. Qual o propósito de teologia? Primeiro, o tema dominante é o templo e seu serviço. Segundo, o propósito de teologia é uma exortação à fidelidade de Israel. Terceiro, propósito de teologia, o Senhor é soberano também em relação ao mundo. Quarto, a liderança é um ensino importante. Então podemos observar que na leitura desse livro de 1 Crônicas, nós podemos encontrar estes propósitos e a teologia dentro desse livro, dentro desses pontos que eu acabei de fazer o comentário. Próximo slide, nós iremos observar aí o valor ético e teológico do livro de 1 Crônicas. Primeiro, letra A.
Deus está no controle e se envolve na vida do seu povo. Letra B. Exortação para o uso responsável das Escrituras. Letra C. Apresenta o culto como centro da vida cristã. Por isso que havia todo um cuidado especial para restaurar o templo, começar ali a fazer a questão da instituição do culto, da adoração, de toda uma liturgia, né? Porque o culto é de suma importância, não somente na antiga aliança, como na nova aliança, o culto é de suma importância. Não é à toa que o apóstolo Paulo destaca lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, o padrão do culto do Novo Testamento. E, por fim, aí nós podemos fazer um esboço do livro, um resumo, né? Que é de suma importância nós entendermos para quando for procurar um determinado assunto dentro deste livro. Do capítulo 1 ao 9, nós vamos encontrar genealogias. Do capítulo 10 ao 12, nós vamos encontrar Davi torna-se rei, aproximadamente no ano 1010 ao 970, né, antes de Cristo. E vai reinar aí por aproximadamente 40 anos. Do capítulo 13 ao 16, a arca é levada para Jerusalém. Nós vamos ver que Davi, assim que ele assume, primeira providência, como falamos na aula anterior, a arca havia ficado esquecida. E Davi manda trazer a arca que representava a presença de Deus para Jerusalém. Capítulo 17, Davi planeja construir o templo. No capítulo 18 ao 20, nós vamos ver as vitórias de Davi. No capítulo 21, o recenseamento do povo. No capítulo 22, os preparativos de Davi para o templo. Capítulo 23, deveres dos levitas. 24 e 25, a organização dos sacerdotes e levitas. No capítulo 27, nós vamos ver os líderes dos exércitos de Davi. E no capítulo 28 e 29, as últimas palavras e oração de Davi. Amém? Então, a primeira parte nós encerramos aqui. Vamos já liberar a segunda parte da terceira aula. Que Deus nos abençoe. Até daqui a pouco. Um abraço para todos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.